vai seguir aqui acompanhando toda a movimentação dos mercados, trazendo sempre, né, as notícias com reações dos mercados e ouvindo a opinião de grandes especialistas. A gente recebe agora o Matheus Pisani, que é economista da CM Capital, para a nossa conversa. Matheus, seja muito bem-vindo. Muito bom dia para você. Bom dia para você, Paula. Bom dia para todos que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Matheus, em primeiro lugar, né, a notícia aí do dia, são várias, hoje são duas importantes, né? Claro, a gente tem a decisão do Fed aí, que traz toda uma movimentação para o mercado também, mas a gente teve essa melhora do rating do Brasil anunciado, né, pela agência Fitch. Eu queria entender a sua visão sobre essa mudança aí do rating, do grau de investimento do Brasil, se isso sinaliza que a economia está indo no caminho certo? Claro, é de fato super importante, né? Nós que tínhamos perdido esse grau ali já há alguns anos, éramos muito cobrados, né, pelas agências de classificação, né, de risco, por diversas reformas, por diversas modificações na nossa estrutura econômica, que vêm sendo feitas ali gradualmente, principalmente do começo do ano para cá, né? Nós vimos modificações muito importantes dentro da nossa estrutura fiscal, né? Tanto ali falando da nova regra fiscal, mas falando também da reforma tributária e de outras medidas, né, de complementação ali, de mudança de base fiscal que vem sendo executadas pelo Ministério da Fazenda, que podem proporcionar ali um cenário mais positivo, né? Não só para a nossa arrecadação, né, mas para a trajetória da nossa dívida pública, perdão, como um todo, né, que é algo super importante para os investidores, enfim, para o setor, para o mercado financeiro como um todo. Então, essa revisão ela traz sim, uma boa perspectiva para a nossa economia, né, não só por conta dessas questões do campo fiscal que foram citadas pela Fitch, mas também pela revisão da projeção de crescimento, né, que saiu de 0,7% e foi para 2,3%. Então, mostra ali que, mesmo num cenário internacional tão adverso quanto esse que a gente vive atualmente, a economia brasileira tem, sim, boas perspectivas para esse ano. Inclusive, esse tipo, né, de mudança aí nesse grau de investimento deve influenciar também ali na decisão de investidores estrangeiros, né, alocando aqui capital no Brasil. De alguma forma, isso você acredita que pode acentuar mais, inclusive até a trajetória do dólar frente ao real? Ou ainda também, né, a gente tem uma decisão importante de política monetária hoje nos Estados Unidos que pode trazer também aí uma mudança em relação ao dólar. Mas eu queria entender também um pouquinho da sua visão sobre os impactos que isso pode acabar trazendo, né, trazendo mais alocação de investidores estrangeiro e a trajetória aí do real. Claro. Bom, acho que no curto prazo, né, como você mencionou, hoje a gente tem de fato uma decisão super importante, que é a decisão do Fed, né, de política monetária. Então, ficar de olho, como vocês já mencionaram também, não só na decisão, mas qual vai ser o teor do comunicado posterior, né, da fala do Powell e tudo mais. Isso hoje tende a gerar alguma volatilidade, sim. A gente pode ver ali o real perder força frente ao dólar, né, sem dúvidas, mas pensando ali num prazo um pouco mais longo, ali no médio prazo, talvez até o final de 2023, essas sinalizações que a gente tem recebido, né, de que a economia brasileira ela vai crescer mais do que a gente esperava no começo do ano, que nós certamente teremos um nível de juros mais baixo ao final de 2023, que a gente ainda existe um pouco de incerteza também qual vai ser o comportamento do Copom nas próximas reuniões, em termos de corte de juros e tudo mais, mas tudo isso gera um ambiente ali para o Brasil ser um receptor, né, de capital estrangeiro muito atrativo, né, tanto frente aos pares emergentes quanto às próprias economias desenvolvidas, né, já que a perspectiva lá fora é que a política monetária ela siga avançando, não só nos Estados Unidos, mas também na zona do euro e no Reino Unido, né? E, consequentemente, eles devem crescer menos em 2023 e provavelmente em 2024. Então, o Brasil se mostra, sim, uma boa praça para o capital estrangeiro, né? Para os investidores estrangeiros e, consequentemente, isso deve se refletir num dólar ali um pouco mais apreciado, no real, ganhando ali força frente ao dólar até o final do ano, provavelmente ficando, inclusive, abaixo dos R$5, pelo menos essa é a projeção com a qual a gente trabalha aqui hoje. Oi, Matheus, bom dia. Felipe Nascimento falando agora. Queria expandir um pouquinho sua percepção a respeito da decisão de hoje do Fed, né? Porque muita gente tem falado a respeito dessa dependência de dados
do Banco Central americano para a tomada de decisão, né? Justamente sem fazer grandes sinalizações, mas tomando a decisão, esperando para ver o que pode acontecer. Tem um temor e uma cautela bastante importante a respeito da volta da inflação, ou pelo menos um repique de inflação depois do verão, e que isso poderia trazer uma perspectiva de mais apertos à frente, com o Banco Central monitorando isso. Mesmo com os dados, né, melhorando, dados de inflação, né, dados de mercado de trabalho sinalizando uma melhora, ainda existe muita cautela. Você acredita em alguma sinalização nesse sentido? Você vê uma possibilidade da inflação voltar a incomodar os Estados Unidos mais para frente e aí o Banco Central americano não poder, né, dar grandes sinalizações dos seus movimentos, por isso que ele fica muito dependente de dados, justamente reunião após reunião? Muito bom dia para você, Felipe. Acho que sua pergunta foi muito bem formulada. Primeiro ponto. Essa dependência de dados, ela ocorre por conta da conjuntura atual, do cenário atual, ele ser inédito, né, na história dos Estados Unidos. Em termos de política monetária, a gente nunca tinha visto algo semelhante, né? Claro, eles já tiveram uma inflação elevada em outros momentos, mas nada como agora, né? Não só em termos de magnitude, como em termos de persistência, né? Então, a dependência de dados, ela decorre primeiramente desse fato, né, de eles estarem lidando com um evento inédito e, consequentemente, você precisa ali acompanhar com muita parcimônia, com muita cautela a evolução dos dados para você conseguir ser mais assertivo em termos de política monetária. Segundo ponto que você citou, né, e que eu acho correto, é essa questão do repique da inflação, né? Então, quando a gente pega as últimas divulgações do PCE, mas principalmente do CPI, a gente vê que a melhora em termos de inflação ela foi muito fundamentada no arrefecimento do que eles chamam de preços de energia, né? Que aí a gente está falando tanto dos preços de energia elétrica residencial, mas também dos preços de combustíveis, né, como um todo, do gás natural, da gasolina e tudo mais. Esse arrefecimento, essa desaceleração dos preços de energia, ela proporcionou uma melhora muito significativa em termos de inflação lá nos Estados Unidos, né, pensando ali do segundo semestre do ano passado para cá, né? Mas eles vão começar a perder esse bônus, né, entre aspas, agora, porque eles saem, né, dessa temporada ali de verão, né, de temperaturas mais quentes no hemisfério norte, e vão entrar ali numa época mais frio, né, no inverno e tudo mais, onde as temperaturas caem bastante, e a demanda por esses itens ela acaba subindo e, consequentemente, deve haver uma pressão de preços que pode se transmitir, sim, num arrefecimento da inflação. E lembrar que o aumento dos preços dos combustíveis, primeiro, eles não sofrem impacto direto da política monetária, né, mas eles têm um impacto indireto sobre principalmente o setor de serviços, que aí sim sofre influência da política monetária. E é por isso que ainda existe essa dúvida se de fato o Fed ele vai parar esse ciclo de aperto monetário hoje, ou se de maneira precaucional ele vai pelo menos dar mais um reajuste, né, já pensando justamente nesses efeitos, né, nesses repiques que a gente pode ver na inflação dos Estados Unidos até o final do ano. Perfeito. Matheus, uma última pergunta rapidamente aqui para você, porque muitos críticos, né, economistas têm feito críticas aí a respeito dessa possibilidade e também sinalização do Jerome Powell de sinalizar mais duas altas de juros, hoje mais uma, né? E tentando levar os níveis dos juros lá nos Estados Unidos em níveis bastante elevados, né? Maiores aí em cerca de 20 e poucos anos e tecendo essas críticas, né? Mas, no entanto, por outro lado, algumas pessoas falam, poxa, talvez no lugar do Jerome Powell eu tomasse a mesma decisão, porque é complicado levar todos esses dados que a gente bem comentou em consideração, formular uma política monetária, debater tudo isso e os impactos disso mais para frente para trazer de novo a inflação para a meta. Parece que também é uma discussão que isso acontece aqui no Brasil também, né? Se estivesse no lugar, talvez tomasse a mesma decisão, mesmo achando que em alguma parte é exagerada. Essa discussão acaba sendo interessante, você compartilha dessa visão de que talvez esteja mesmo exagerado de alguma forma, né, essa elevação de juros para patamares bem restritivos, mas que se os economistas estivessem no lugar dos presidentes dos bancos centrais, talvez tivessem essa mesma postura até para cumprir seus mandatos?
Não, com certeza. É uma escolha de Sofia, né? Então, acho que a cadeira de diretor de política monetária acho que é uma das mais ingratas que você pode ter pensando na carreira de um economista, né? Porque você tem, de fato, um poder de decisão muito grande, mas isso também acaba sendo ali, de certa forma, um peso que você vai carregar, porque a sua decisão ela impacta ali a economia, né? A vida das pessoas, o cotidiano das pessoas de uma forma muito relevante, né? De uma forma muito significativa e de uma forma duradoura também, né? É importante dizer isso. Então, de fato, é fácil a gente olhar hoje e colocar a culpa nos diretores, né, do Banco Central, seja do Fed, seja aqui no Brasil, no sentido de estar talvez atravancando um nível de crescimento mais elevado, proporcionando ali um ambiente que não seja tão propício assim para crescimento, mas a gente tem que lembrar, claro, que a missão do Banco Central, né, seja do Brasil, seja nos Estados Unidos, na zona do euro, enfim, é promover estabilidade de preços, né? Então, e aí nesse sentido, eles vão usar, né, de todas as ferramentas, e a taxa de juros é a principal ferramenta de um Banco Central para cumprir com o seu mandato. Então, nesse sentido, eu acho que é até compreensível a postura mais cautelosa por parte seja do Fed, seja aqui no Brasil, porque eles de fato têm essa missão, né? E o sucesso, né, do mandato deles como diretores, né, como presidentes, enfim, dos respectivos bancos centrais onde eles atuam, depende do atingimento desses objetivos. Maravilha, Matheus, agradecer sua participação aqui com a gente, sempre bom poder contar contigo, com todo o time da CM Capital. Um abraço e até uma próxima, então. Mais uma vez, obrigado pelo convite, um ótimo dia para você, Felipe, para a Paula e para todos que nos acompanham. Muito obrigado.